Saudações a todos os alunos que fazem parte das aulas para preparação para o concurso. É uma grande alegria ter você como aluna e aluno particular. Nesse período da pandemia, até esse início aí de fevereiro, estaremos com as aulas online, tá? E depois estaremos juntos estudando presencialmente. Então, nessas primeiras aulas, nesses primeiros momentos, o nosso intuito é trabalhar as matérias que são bases para qualquer concurso, que é português, matemática, conhecimentos gerais e atuais. Essas três linhas, essas três matérias são as bases para qualquer concurso. E depois a gente vai delimitar qual o concurso, tá, que você quer e delimitar as matérias específicas a este. Hoje a gente vai começar com o primeiro conteúdo base da língua portuguesa, que é a pontuação. Esse slide será enviado junto com o material, tá? No sábado estaremos fazendo simulado valendo 0 a 10 pontos desse conteúdo, e você vai receber também o material específico do que contém este assunto e também outros. Esses slides eles estão num método chamado heredograma, onde você tem aqui os assuntos organizados numa grande tabela com os conceitos resumidos. Então, o domínio do heredograma a gente chama de mapa mental. Essas tabelas elas têm que ser internalizadas por você. Você tem que fazer um mapa mental, ter essa tabela na sua mente muito clara, porque esse domínio de várias tabelas vai te dar o domínio geral dos assuntos, tá bom? Vamos começar aqui com a primeiro a explicação da tabela. A tabela tem o título pontuação, que é o nosso assunto. Nós temos aqui 10 tipos de pontuação do lado esquerdo, e no lado direito a gente tem o que significa, qual a funcionalidade desses 10 tipos de pontuação, tá? O primeiro símbolo, primeiro sinal de pontuação é o ponto. Qual a ideia do ponto? Finalizar um período, finalizar uma ideia, finalizar um discurso. Então, o ponto chamado ponto final, ele tem essa funcionalidade de finalizar os discursos. Aqui a gente tem um exemplo. Ao abri-lo, viu o bebê chorando. Então, aqui é uma ideia que é finalizada. Se a gente for ver a próxima frase, ficou com pena dele, já é uma mudança de ideia, já é uma outra ideia. Por isso, cabe aqui um ponto final. Cabe também ponto final em todos os finais de parágrafos, né? Essa é a funcionalidade do ponto final. Então, com o próprio nome diz finalizar uma ideia. O segundo sinal, nós temos a vírgula. A vírgula ela é uma pausa curta e tem a função de intercalar elementos. Se a gente for olhar aqui e abrindo verbo abrir, viu a criança. Viu é outro verbo. E eis que o menino chorava. Então aqui você tem 3 verbos, abrir, ver e chorar, que são separados por vírgula. Então a vírgula tem essa função, essa funcionalidade de separar elementos. 2 pontos. O 2 pontos tem o intuito de anunciar falas e explicações. No caso aqui do texto, se a gente for olhar, ao abri-lo, viu um bebê chorando e ficou com pena dele e disse. Então, e disse está anunciando que vai vir uma fala. E vamos ver outra aqui. E disse de novo, ó. E disse, 2 pontos. Está anunciando que vai vir uma fala. Então, o 2 pontos tem essa funcionalidade. Ponto e vírgula é parecido com a vírgula. Ele está, esse sinal, entre o ponto final e entre
a vírgula é chamado pausa intermediária ou pausa longa. Tem a ideia de dar uma pausa maior nas frases. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui, ó. E eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele. Então aqui o autor do texto quer que a pessoa, ao ler o texto, ela dê uma pausa maior nesse ponto e vírgula. Então as leituras do texto são fundamentais para você compreender o que o autor quer passar com aquele texto. Toda vez que tiver o ponto e vírgula, então ali você tem uma pausa intermediária, tá? Uma pausa longa. Exclamação, expressar sentimentos. Este menino é dos hebreus. Então é uma expressão que mostra o sentimento de força, um sentimento de tenacidade, é a exclamação, tá? Então, é bravo, exclamação, um sentimento forte expresso na frase. Nós temos aqui a interrogação, usada para perguntas. Qual é a mensagem do texto? Ou dúvidas, por que ser? Qual é o sentido de ser? Então, perguntas, dúvidas, sempre pela exclamação. Reticências, aqui no final do texto, filhos dos hebreus, 3 pontinhos, reticência, os 3 pontinhos, dá a ideia de que há mais informações, que aquele texto não acabou ali, há uma continuidade, né? Há outros versículos. Nós temos aqui aspas, usado para citações e expressões. Então, quando aqui no texto fala assim, ao abri-lo, vi um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então aqui, essa expressão, ela está com aspas por ser uma expressão especial. Num texto científico, as citações, algumas citações onde você coloca autor, você coloca data, você coloca página, também pode ser acompanhada de citações, de aspas. O parênteses, ele sempre tem a finalidade de explicar. Aqui está entre parênteses explicando que esse texto veio da Bíblia, veio do livro de Êxodo da Bíblia, veio do capítulo 2, veio do versículo 6 e 7. Então, o parênteses vai ter essa funcionalidade de explicação. E o travessão, toda vez que tiver os 2 pontos, né? E disse, vem a travessão mostrando que ali é uma fala de uma pessoa. Quando você substitui, você quer substituir, você não quer pôr a vírgula, você pode também pôr no lugar da vírgula o travessão. Então o travessão tem essa funcionalidade de fala e tem essa funcionalidade de anunciar, substituir vírgula, ponto e vírgula e até mesmo o ponto, tá? Então, para o concurso público, você precisa ter o domínio do que cada sinal de pontuação faz. Você precisa, quando for trabalhar o texto, que vai vir no simulado do sábado, você precisa naquele texto ler respeitando os sinais de pontuação. Se for uma vírgula, uma pausa curta, se for um ponto e vírgula, uma pausa intermediária, se for um ponto, é a finalização daquele discurso. Entonações para interrogação de pergunta, entonações de sentimento quando for uma exclamação e os sinais acessórios, né? Reticência a mais informação, o parênteses, uma explicação, se no texto houver uma expressão que precisa ser destacada, ou é uma citação científica, né, direto ou indireto, entra-se ali a aspas, né, destacando aquele texto. Então, mapa mental, domínio dos 10 sinais, sua funcionalidade, ler o texto na hora do concurso e ali procurar discernir quais são as alternativas corretas. Nós estamos enviando esse vídeo, tá, para você. Você vai estudar esse mapa mental aqui no slide que vai estar chegando aí para você. Você vai também ler esse texto, treinar a leitura desse texto que tem todos os sinais de pontuação, fazendo as entonações corretas.
E no sábado a gente vai estar fazendo uma primeira avaliação diagnóstica para ver qual é o seu nível, como você está, de 0 a 10, se está bem, está regular, está ruim, a partir desse primeiro conteúdo, que é o conteúdo da pontuação, tá bom? Então, assim, que Deus possa te abençoar e você vai guardando os vídeos, né? Mais tarde esses vídeos vão ser transformados em aulas presenciais e sempre os três pilares para o sucesso do concurso, que são mapas mentais, construídos nas aulas presenciais e aulas online, como a gente está fazendo agora. Se nós estivéssemos numa aula presencial, a gente ia fazer uma bateria de exercícios, né? E corrigi-los, então não vamos fazer isso agora, mas você vai procurar internalizar o mapa mental e o texto, tá? Vai ser esse exercício aí. Segundo grande pilar, coletâneas de livros digitais, né? Receber essas coletâneas, estar lendo elas usando como livros básicos, você vai criar uma biblioteca virtual para você. E o terceiro grande pilar, simular situações de concurso. Esse domínio, esse hábito de todo sábado, tá exercitando isso, tirando esse tempo para medir de 0 a 10 a sua capacidade, de 0 a 100%, vai fazer com que sua mente esteja exercitada, aprimorada para poder realizar um trabalho muito efetivo. Então, assim, que Deus possa te abençoar, tá? Felicidades e bons estudos aí. Lembrando que no sábado você vai estar recebendo aí o seu material de livros digital, tá? E o primeiro simulado, né? Professor Reinaldo, professor doutor em Linguística e Teologia, que Deus abençoe você. Uma alegria, tá? Deus te abençoe grandemente.